não sei como é que você chegou, mas eu sei como você pode sair. Amém? Você vai sair daqui diferente. Eu creio nisso. Porque a palavra, quando ela é ministrada, ela produz em nós um sentimento diferente. Ela produz em nós uma fome, um despertar, um despertamento do céu. E eu creio que se você ficar firme comigo até o final, você vai sair daqui cheio do poder de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Aleluia. No meio dos louvores, a palavra que foi ministrada, os louvores que foram entoados, e o Senhor Jesus começou a ministrar algumas coisas no meu espírito. O Senhor começou a ministrar algumas coisas em meu coração, e eu comecei a estar rendido, sensível à voz dele. Irmãos, algo no meu coração está muito forte já há alguns dias, e eu quero ministrar aqui para vocês. E talvez seja a resposta de muitas perguntas e muitas interrogações que estejam em nossa mente acerca de muitas pessoas. E talvez a gente já tenha se perguntado isso, ou talvez vocês mesmos já tenham se perguntado isso, porque muitas vezes eu não consigo avançar. E talvez essa tenha sido a interrogação de muitas pessoas, porque eu vou para a igreja, eu me exponho muitas vezes à palavra, mas eu não consigo romper em certas áreas da minha vida, não consigo avançar em certas áreas da minha vida. E nós até vamos, a gente até vem para a igreja, a gente tem a cultura de estar na casa de Deus, de estar na casa do Senhor, nós vamos para a célula, nós nos envolvemos com os irmãos, mas muitas das vezes nós não conseguimos romper em certas áreas da nossa vida, e dia após dia, os dias vão passando e a gente não vai vendo solução, a gente não vai vendo melhora, e parece que os problemas nos sufocam. Obrigado, querido. Parece que os problemas nos sufocam, parece que as emoções, elas muitas vezes falam mais alto do que a firmeza das Escrituras, daquilo que Jesus quer que a gente possa, daquilo que Jesus quer que a gente viva. Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje à noite. O Senhor Jesus hoje está trazendo a resposta para a tua vida. Você não entendeu? O Senhor Jesus hoje está trazendo a resposta para a tua vida. Não daquilo que nós queremos viver, mas daquilo que é preciso viver. Não daquilo que nós muitas vezes de uma vida confortável, mas de uma vida necessária para trilhar um caminho de obediência. Eu quero dizer, irmãos, que Deus quer fazer nesse tempo, Deus quer fazer nessa geração, Deus quer operar no meio do seu povo, Deus quer fazer, e a Bíblia diz que Ele faz, Efésios capítulo 3, versículo 20, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz além, a medida dele é recalcada, sacudida, transbordante. Tudo que Deus faz é de muito, tudo que Deus faz transborda, tudo que Deus faz é grande. Os projetos dele são maiores do que os nossos, os sonhos dele são maiores do que os nossos. Então por que nós muitas vezes não conseguimos? Porque nós muitas vezes parece que existe uma barreira entre nós e o crescimento. Mas eu quero dizer para você, existe um sentimento que você precisa ter, existe um alinhamento que precisa ser alcançado no teu coração, para que você possa sair dessa estaca, de mediocridade. E quando eu digo mediocridade, não interpreta mal. Eu falo mediocridade no sentido de ser médio, no sentido de fazer o que todo mundo faz, no sentido de muitas vezes a gente achar que aquilo que a gente já recebemos é o suficiente. Aleluia! E eu quero gerar no teu coração esse sentimento de tudo aquilo que você já recebeu, quer dizer, não é suficiente comparado àquilo que Deus ainda pode fazer com você, comparado àquilo que Deus ainda pode derramar na sua vida. Então o que é que eu vou ministrar hoje? Eu vou ministrar sobre um sentimento que Jesus quer que você tenha. Eu vou ministrar sobre algo maior. Deixa eu dizer algo para você, algo maior do que a bênção que você recebeu semana passada. Eu vou ministrar sobre algo maior do que a prosperidade. Eu vou ministrar sobre algo muito maior do que essa vida na terra. Eu vou ministrar sobre algo muito maior. Deixa eu dizer algo muito maior do que você. Vou dizer de novo. Existe algo que é maior do que nós. Aleluia. Porque Paulo em Romanos capítulo 1 versículo 16 ele diz: não me envergonho do Evangelho. Aí ele vai explicar o que é esse Evangelho. Ele diz: porque é o
mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença de seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não podes vigiar comigo durante apenas 1 hora? Vigiai e orai, para que não caiam em tentação, porque o espírito com certeza está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Aleluia. Deixa a tua Bíblia aí, daqui a pouco eu vou pedir para você abrir mais alguns textos, mas olha para cá. Jesus passou 3 anos e meio ensinando aos discípulos tudo aquilo que eles precisavam. Foi tempo de investimento, e não só investimento, porque todas as vezes que a gente ouve a palavra investimento, a gente já associa a dinheiro, a recurso, mas um investimento de palavra, um investimento de, de doação de Jesus. Jesus dormia pouco, Jesus se esforçava, Jesus empregava uma força acima do normal. Eu imagino Jesus, depois de andar um dia todo a pé, porque não tinha carro naquela época, eles andavam a pé durante quilômetros para pregar o evangelho, e eu imagino Jesus chegando no final da noite, e ele falando com os discípulos, dizendo: gente, fica aí um pouquinho, porque eu vou subir no monte para orar. Jesus não media esforços para fazer a vontade de Deus. Jesus não media esforços para fazer a vontade de Deus. Ele passou 3 anos e meio com os discípulos. Depois que Jesus é batizado aos 30 anos, ele começa a sua trajetória e ele chama os discípulos. Eu imagino, entra comigo na história, eu imagino Jesus chamando os discípulos, e quando eu olho para esse homem que não tinha nem aparência e nem formosura, ou seja, ele não existia nada nele que pudesse fazer com que as pessoas admirassem fisicamente, não existia nada nele que pudesse ser atrativo para as pessoas. Mas quando ele chegava diante das pessoas, e ele chega para Mateus, um cobrador de impostos, e diz assim: Mateus, também chamado Levi, segue-me. E a Bíblia diz que Mateus deixa tudo e vai seguir Jesus. Eu imagino que influência era essa, que unção poderosa era essa, que fazia as pessoas deixar tudo por amor a esse cara, que fazia as pessoas deixar tudo para seguir um homem que não tinha aparência, que não tinha formosura, que nele não existia nada que o pudesse ser atrativo, não existia nele uma recompensa palpável. Mas a Bíblia diz que os homens deixavam tudo, deixavam suas famílias, deixavam suas profissões, deixavam tudo para seguir a Jesus. E diante de todo esse processo de 3 anos e meio ensinando, os discípulos não só, irmãos, ouviam Jesus pregar, mas os discípulos também operavam milagres. Os discípulos participavam com Jesus daquilo que Jesus atuava. Amém? Se Jesus curava, os discípulos também curavam. Se Jesus multiplicava pães, os discípulos também. Se Jesus ressuscitava mortos, os discípulos estavam juntos. Se Jesus expulsava demônios, os discípulos estavam juntos também expulsando demônios. Ou seja, havia neles uma participação. Diga comigo, participação. Aleluia. Ele escolheu 12. E a Bíblia diz em Mateus no capítulo 26, versículo 36, que ele leva os 12 e ele deixa 9 parados em um canto. Fica aí vocês. Aí ele leva consigo 3 homens, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aqui começa a minha pregação. Será que pode um filho de Deus, olha para mim, pode um filho de Deus fazer acepção de pessoas? Jesus fazia acepção de pessoas. Tinha uma escala, tinha uma hierarquia. Olha para mim, alguém era melhor do que alguém? Amém? Vocês estão comigo? Alguém era melhor do que alguém? Tinha uma escala, tinha uma hierarquia. Jesus tratava por 2 pesos e 2 medidas. Vamos entender hoje porque nem todos estão preparados para o Getsemane. A gente vai entender um pouquinho hoje que para entender e ser participante do sofrimento de Jesus, a gente precisa ter o mesmo sentimento que Ele. Vocês estão entendendo não? É porque, olha só, queridos, é porque os discípulos participavam dos milagres. Os discípulos operavam milagres, e essa geração ela quer operar milagres. Quantos estão aqui para operar milagres? Eu creio que nós vamos operar milagres nesse tempo. Agora olha para mim, nós estamos prontos para operar milagres. Nós estamos muito prontos para operar e expulsar demônios. Nós estamos prontos para fazer o ir de Jesus.
Mas quantos estão prontos para participar do seu sofrimento? Aí vamos lá. Os 9 que ele deixa parado em um canto, a Bíblia diz que ele leva os 12 com ele. Aí ele deixa 9 parados em um canto, e ele chama 3, diz assim: você, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, vem comigo. Vamos subir o Monte das Oliveiras, e vamos para um lugar chamado Getsêmani. E ali a Bíblia diz que Jesus começa a entristecer-se e angustiar-se. E ele diz: ore comigo e vigie comigo, a minha alma está profundamente triste. Você pode imaginar, você pode, sei lá, fazer voltar no tempo, fazer entrar no texto, como eu estou entrando aqui, e ver essa imagem de Jesus, pedindo oração para os seus discípulos, dizendo: olha gente, ora comigo, está chegando o momento daquilo que eu já, de antemão, já avisei para vocês, que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, que o Filho do Homem vai ser entregue na mão, que o Filho do Homem vai passar pelo processo de tudo aquilo que eu já avisei para vocês que iria passar. Mas eu quero dizer, eu preciso de ajuda, vamos lá, orem comigo, eu preciso de vocês. E ele vai para um lugar, ele deixa os 3 parados em um canto, e ele vai mais à frente, e ele faz aquela oração que a gente já conhece: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor, a tua vontade. Pastor, que sentimento é esse? O Senhor falou sobre resposta, e eu quero entender algumas coisas na minha vida, e deixa eu te explicar. Porque muitas pessoas acham que o fato delas terem deixado o pecado já é o suficiente. O fato delas estarem vivendo uma vida religiosa já é o suficiente. Afinal de contas eu vou para a igreja, afinal de contas eu dou meu dízimo, afinal de contas eu faço aquilo que é necessário. Deixa eu dizer uma coisa para você: isso é o primeiro pilar. Só que você tem que sair desses 9, porque os 9 também faziam isso. Eles operavam milagres, eles faziam tudo certinho, eles estavam com Jesus, eles estavam prontos para participar dos benefícios, mas não estavam prontos para participar do sofrimento. Olha para o seu irmão e diga assim: você está pronto para participar do sofrimento? Você está pronto para participar do sofrimento? Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não faz acepção de pessoas. A oportunidade foi dada igual aos 12. Só que tinha algo que havia nos 3 que não tinha nos 9. Sabe qual vai ser a diferença de algumas pessoas que vai crescer assustadoramente nessa geração? É porque elas vão ter coragem. Vou dizer de novo: é porque elas vão ter coragem. Vem comigo, a escolha é sua. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Você vai entender o sentimento dessa mensagem. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendes vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha para mim, pastor, que sentimento é esse? Irmãos, eu quero dizer que existe um sentimento diferente. Porque para uma igreja fluir nesse tempo, nessa geração, deixa eu dizer uma coisa para você: não importa, ou melhor dizendo, deixa eu melhorar aqui a minha frase. Não é suficiente estarmos unidos. Nós precisamos estar com um só sentimento. Existe algo que é inabalável. Existe algo que é indestrutível. Existe algo que o mundo não consegue alcançar. Existe algo que é loucura para as pessoas que estão lá fora. Existe algo que o mundo não consegue entender.
Existe algo, irmãos, que quando nós nos posicionamos que não tem. É por isso que muitas pessoas estão confusas. Meu Deus, como é que esse cara está desse jeito? Como é que fulano agora só quer viver na igreja? Como é que agora todo o pensamento dele é Deus, é Jesus? É porque existe um posicionamento que nós tomamos que para o mundo é loucura, mas é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha para mim, não é suficiente estarmos apenas unidos. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o estágio da unidade, muita gente alcança. Nosso problema nunca foi unidade. Somos uma igreja unida. Somos a igreja que quando nós estamos juntos, nós nos completamos, nós somos unidos. A unidade nunca foi um problema. Pastor, e qual é o impedimento que está, sendo evidente para muitas pessoas estarem paradas? É porque não estão com o mesmo sentimento. Os discípulos eram unidos? Eram. O fator a unção que operava no meio deles, o fator da unidade, a presença de Deus estava no meio deles. Eles eram unidos. Eles seguiam as direções. Jesus dizia uma coisa, eles faziam, sim ou não? Eles seguiam as direções. Eles iam para onde Jesus ia. Eles estavam fazendo, pelo menos na ótica deles, tudo direitinho. Mas o que estava faltando, pastor? O mesmo sentimento. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz algo aqui em Filipenses capítulo 2. Vamos ler de novo. Ele diz assim: tende em vós. Ele fala no imperativo. O que é tende? Olha para mim. É ter hoje, ter amanhã, ter sempre. A conjugação verbal aqui está no imperativo. Me corrijam aí se eu estiver errado. É ter hoje, ter amanhã, ter sempre. Ou seja, não é, você precisa ter hoje. Você precisa, não, ele fala em uma conjugação que ele diz assim: você precisa ter em todo tempo esse sentimento. Aí ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora olha a escadinha de processo. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e assim como na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando a obediência até a morte de cruz. Aí ele vai falar: pelo que também Deus o exaltou e colocou o nome que é acima. Olha para mim. É maravilhoso esse texto, não é? Mas a gente olha para o nome de Jesus glorificado. Eu já vi muitas pessoas citarem esse texto assim: porque Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Mas espera aí, meu filho, antes da glorificação veio a humilhação. Antes do nome de Jesus ser glorificado, ele teve que se fazer pecado. Ele teve que ser como nós. Ele se esvazia da sua forma de Deus e ele se entrega. A Bíblia diz que ele a si mesmo se humilha. Pastor, que sentimento é esse? Você vai entender onde eu quero chegar. Jesus convida os 12 para ir com ele. Deixa 9 parados. Chama 3. Diz assim: fiquem aqui e orem comigo. Existe um sentimento que eu estou sentindo aqui, que vocês precisam sentir também. Não, vocês não estão entendendo. Jesus convida os caras. Em outras palavras, ele diz assim: tem algo muito forte no meu coração que eu preciso compartilhar com vocês. Mas e os 9? Não, eles não podem suportar. O negócio é com vocês. Aí ele chama os 3. Aí diz assim: orem comigo. A minha alma está profundamente triste. Minha alma está profundamente triste. Orem comigo.
Eu preciso compartilhar isso com vocês, por quê? Porque vocês precisam estar no mesmo sentimento que eu. Vocês precisam estar na mesma pegada que eu. Aí Jesus vai mais à frente, vai orar. Aí quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Aí ele diz, poxa vida, cara, vocês não podem vigiar comigo pelo menos uma hora? É o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento é esse? Jesus está querendo compartilhar com os discípulos. Diz assim, ó, esse mesmo sentimento de doação, esse mesmo sentimento de sacrifício, esse mesmo sentimento de renúncia, esse mesmo sentimento de dor, eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Pastor, eu não quero sentir dor não. Irmão, fica tranquilo que essa dor vai produzir vida. Assim como a dor do parto. É desconfortável. E todo o processo é complicadíssimo. Existe uma mudança hormonal na mulher. É ou não? Mamães, vocês estão aí, me ajudem. Sinalizem. Existe uma mudança hormonal. Ela começa a enjoar. Ela precisa passar por um processo de medicação. Ela tem que se submeter a consultas. Ela tem que fazer ultrassonografia. Ela tem que ser acompanhada pelo médico. Ela tem que passar por um processo. Chega um tempo da gestação. Olha só, irmãos, preste atenção. Chega um tempo da gestação que ela não pode mais fazer esforço. Amém? Ela tem que ter cuidado. Ela não pode se comportar, amém, como alguém que não carrega nada. Porque dentro do ventre dela está carregando vida. E se ela está carregando vida, o seu comportamento é diferente. Você já parou para pensar que mulheres grávidas, ela tem um sentimento diferente? Vocês precisam pegar no espírito que eu estou dizendo aqui. Mulheres grávidas, ela tem um sentimento, ela nem conhece a criança. Ela nem conhece a criança, mas ela tem um sentimento diferente, ela chora. Você conversa com ela, que você vai falar sobre os preparativos do menino, ela chora, ela fica sensível mais do que o normal, é ou não é? É ou não é, mamães? Não fica? Fica sensível, por quê? Porque existe nela uma expectativa de gerar. Só que aí existe algo que acontece, que são as contrações. Na hora de ter o menino. E dói, irmão, dói. Eu já senti uma dor quase que semelhante. Talvez não seja semelhante, mas eu já tive cálculo renal. Eu já tive crise que eu não podia nem andar. E a dor é, segundo a medicina, semelhante. Não chega nem, não é a dor, mas chega perto. Mas imagine uma dor das contrações fortíssimas. E a mãe só tem que ser socorrida, né? Mas existe uma notícia que a gente se alegra. Porque a dor, pelo menos do parto normal, a dor é até olhar para o rosto da criança. Dor. Mas quando a criança nasce, que ela olha, por quê? Porque é uma dor que produziu algo. Você não está entendendo o que é que Jesus queria falar com os discípulos? Ele disse, espera, eu quero ensinar uma coisa aqui para vocês. O que eu estou sentindo vai produzir algo que vocês nunca imaginaram. Porque eu estou sentindo a dor daquilo que vai acontecer comigo daqui a pouco. E eu estou querendo compartilhar isso com vocês. Ó, irmãos, isso não é brincadeira. Existe um sentimento que houve em Cristo, você precisa ter. Não basta sermos unidos. Não basta estarmos dentro da mesma igreja. Não basta termos um prédio luxuoso e colocar uma placa lá dizendo culto 18 horas. Não basta termos um prédio luxuoso com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, lindo, um telão de LED aqui.
Não basta, se não tivermos o sentimento que houve em Cristo Jesus, nós não conseguimos produzir nada, irmãos. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento é esse? O sentimento de morrer para que outros vivam. Um sentimento de dor agora, para que pessoas possam sentir alívio amanhã. Um sentimento de sofrer hoje, para que amanhã pessoas estejam contando vitória. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Existe um sentimento em Cristo Jesus que nós precisamos ter. É por isso que quando o Paulo vai falar de unidade, ele diz assim, ó, não é só estar unido, é ter o mesmo parecer, a mesma linguagem, é um só som, é o mesmo Espírito, é nós estarmos correndo na mesma velocidade. Não é um estar mais atrasado, não é um estar lá na frente e o outro estar lá atrás. Ah, pastor, mas você não está entendendo. Cada um tem a sua velocidade de crescimento, cada um tem a sua maneira de receber. Eu quero profetizar algo nessa igreja, e que os céus estejam carimbando aquilo que eu estou falando. Eu quero dizer que todos aqui vão avançar em uma velocidade tão extraordinária, e nós vamos correr na mesma sintonia, na mesma velocidade. Ninguém vai ficar para trás. Eu declaro, ninguém vai ficar para trás. Aleluia. Mesma velocidade, mesmo sentimento. Oh, aleluia. O mesmo sentimento. Pastor, eu não entendi, eu preciso de uma explicação melhor. Que sentimento é esse? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 diz o seguinte: chegando a Jericó, diga Jericó. Aleluia. Irmãos, eu tenho um sonho na minha vida, que é um dia pisar em Jerusalém. Talvez eu não tem, né, pessoas, eu respeito, tá? Pessoas que têm um sonho de ir para Fernando Noronha, ir para Gramado, e eu quero pisar nesses lugares. Mas, irmãos, eu tenho um sonho na minha vida. Eu estava vendo um pastor que eu sigo nas redes sociais, pastor Edilson, e ele estava em Israel, e ele postando alguns stories, ele em Jericó, ele no Muro das Lamentações, e eu achei assim, é tão bom pisar, não pisar naquela terra no sentido do misticismo, nada disso, mas você vê de perto, irmãos, olhar para o túmulo de Jesus vazio, oh meu Deus, é uma coisa linda. Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, eu tenho esse desejo em meu coração. O Espírito Santo está registrado, né? O Espírito Santo está registrando isso, e eu creio em nome de Jesus que um dia eu vou pisar naquela terra. Lucas capítulo 19, aleluia. Me molhar naquelas águas do Rio Jordão. Aleluia. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem rico, diga rico. Irmãos, olha só, quando a Bíblia ela enfatiza que a pessoa é rica, não é o conceito que a gente tem de riqueza, não. Porque talvez o nosso conceito de riqueza ainda tem pessoas que estão acima do grau da riqueza, não é? Tem pessoas milionárias, bilionárias, né? Tem pessoas que têm uma fortuna. Então tem gente que está acima do grau da riqueza. Quando você vai ver escala A, B, C, D, você vai ver que tem pessoas que eles estão num grau acima da riqueza, né? Mas quando a Bíblia está falando de rico, ela não está falando de riquinho, não. Riquinho, não. Ela está falando de um cara rico. Rico mesmo. Acaba tem dinheiro, amém ou não? E buscava ver quem era Jesus. Um rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E buscava ver quem era Jesus, e todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo.
Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou, dizendo: Zaqueu! Eita, Jesus lindo! Desce depressa, pois preciso hoje ficar em tua casa. No mesmo momento, Zaqueu desceu e apressado o recebeu com enorme alegria. E todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar, dizendo: ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. O pessoal estava indignado porque Jesus ia para a casa do pecador. Olha só. E então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus e começou a falar com Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se eu a alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E diante disso Jesus declarou: hoje salvação entrou na tua... Olha para mim. Se você pegar alguns versículos antes de Lucas 19, Jesus tinha curado Bartimeu. Ele não estava em Jericó? Jesus estava passando por Jericó e tinha um cara na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sim ou não? O pessoal manda ele calar a boca, você está importunando o mestre. Jesus, aí ele começa a gritar mais alto, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus manda chamar o cara: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Veja. Uau, uma cura, um cego vendo. Que coisa extraordinária, sim ou não? As pessoas que estavam ao redor ficaram perplexas com aquele milagre extraordinário. Irmãos, um cego vê é extraordinário, sim ou não? Aí eles descendo pela cidade, a multidão, Jesus sempre andava com uma multidão à sua volta por causa da fama dele. Jesus alimentava pessoas, Jesus curava cego, Jesus curava leproso, Jesus, sabe, ressuscitava mortos. Irmãos, então tinha uma multidão. Nem todas as pessoas estavam ali por causa de Jesus. Muita gente estava por aquilo que ele podia fazer, irmãos. Amém? Inclusive o próprio Jesus fala isso. Muitos aqui de vocês estão aqui por causa do pão que as alimenta. Mas Jesus, irmãos, como um bom evangelista, alimentava as pessoas e ministrava a palavra. E muitos eram tocados. Amém? Mas só para exemplificar você, Jesus sempre andava com uma multidão. Agora olha para cá. Em cima de uma árvore, Zaqueu estava. Jesus chega e diz assim: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu me hospede na sua casa. Algumas pessoas que acharam aquele milagre extraordinário começavam a... Jesus na casa de um pecador? Jesus na casa desse cara? Jesus na casa dele? Aí no final, irmãos, é porque parece que na ótica das pessoas, olha só, irmãos, olha para mim, porque parece que na ótica das pessoas é mais extraordinário um cego ver do que um avarento se converter. Agora olha para mim, o avarento, ele não só se rende a Jesus, porque deixa eu dizer uma coisa para você: qual foi o ato de rendição de Zaqueu? Quando Jesus se apresenta e diz assim: Zaqueu, desce, ele desce, irmãos. Ele já estava entregue ali. Vocês estão comigo? Ele já estava entregue. Quando ele recebe aquela palavra de Jesus, porque imagina aí, o cara que se achava indigno, um cara que estava ali todo condenado, ele ouve da boca do próprio Jesus dizendo assim: Zaqueu, desce, que eu vou na tua casa hoje. Irmão, Zaqueu desce, Zaqueu já estava com o coração aberto, já estava com o coração entregue. Aí ele desce e vai caminhar com Jesus. Imagina ele olhando para Jesus e diz assim: mestre, tudo aquilo que eu defraudei, Jesus calado, Jesus andando, a multidão acompanhando Jesus até a casa do homem. Mestre, tudo aquilo que eu defraudei, eis aqui a metade dos meus bens. O homem era rico, sim ou não? Eis aqui a metade dos meus bens. Jesus andando, tudo aquilo que eu defraudei, eu vou restituir. E não é só isso não, eu vou fazer 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Qual foi a resposta de Jesus? Salvação entrou na tua casa.
Eu imagino dentro do coração de Jesus dizendo assim: porque esse é o meu sentimento. Que haja em vós o mesmo sentimento. Sabe por que salvação entrou na casa de Zaqueu? Porque ele operou no mesmo sentimento que estava em Jesus. Porque não é só se entregar, não é só deixar de fazer, é passar a viver uma vida contrária às antigas práticas. Não é só deixar de mentir, é passar a falar a verdade. Na ótica de Jesus, olha só, na ótica de Jesus, Zaqueu ia avançar, não era se ele deixasse de roubar, mas se ele passasse a dar. É por isso que ele diz assim: salvação entrou na tua casa. Por quê? Porque você se moveu no mesmo sentimento que estava em mim, meu filho, que está em mim. É esse sentimento que eu tenho. É por isso que Jesus pega os discípulos e diz assim: eu preciso compartilhar com vocês aquilo que eu estou sentindo aqui, e aquilo que vai acontecer comigo daqui a pouco. Eu preciso compartilhar com vocês, porque do mesmo jeito que eu estou fazendo, façam vocês também. Façam vocês também. Façam vocês também. Mateus capítulo 10 diz: quem ama, o próprio Jesus falando, quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Ele diz: porque quem perde a sua vida. Vamos ler esse texto comigo. Eu não quero. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 35, versículo 36. Assim os inimigos do homem serão de dentro da sua própria casa. Aí o versículo 37 diz: porque quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. E quem encontra a sua vida perderá, mas quem perde a sua vida por causa de mim achará. Aleluia! Aleluia! Pastor, o que é que está acontecendo nessa geração? É porque muitos vêm à igreja, muitos vão para a célula, muitos se submetem à palavra, muitos querem, muitos estão aqui, mas não tem coragem. Coragem de quê, pastor? Coragem de deixar. Porque existe uma diferença grande entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que você manifesta em público, caráter é aquilo que você manifesta no secreto. E para ser transformado por Jesus, você tem que abandonar sua reputação. É por isso que servir a Deus envolve envergonhar a carne. Vou dizer de novo, é por isso que servir a Deus envolve envergonhar a carne. Porque você vem para o culto, você não está aqui para fazer o que a sua carne quer, você está aqui para fazer o que o Espírito Santo quer. Então é por isso que servir a Deus envolve envergonhar a carne. É por isso que nem todos estão no mesmo sentimento. Existe um sentimento que precisa ser único, irmãos, em todo o coração que está aqui. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando. A gente não quer colocar uma placa aí na frente e começar reuniões aqui na quinta, no domingo. Nós não estamos brincando. Nós estamos fundamentando uma palavra que precisa se enraizar no seu coração e produzir um sentimento dentro do seu espírito. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É por isso que Pedro, aleluia, já parou para pensar porque Jesus repreendeu Pedro quando Pedro falou contra a morte de Jesus? Irmãos, imagina aí, Jesus estava falando sobre ser entregue, ser morto, sacrifício. Aí Pedro diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, você não vai morrer.
Pedro disse: para trás de mim, Satanás, que tu és para mim pedra de tropeço, tu cogita das coisas dos homens. Imagina aí, rapaz, Jesus, quando a gente vai olhar no natural, Jesus foi tão agressivo com Pedro, foi não, bichinho? Imagina aí, alguém está tirando de você aquilo que é o teu propósito, e você repreender a pessoa dizendo: para trás de mim, Satanás. É como, olha só, na ótica de Jesus, na minha ótica era como se alguém estivesse fazendo assim comigo. Deus não te chamou para ser pastor, sai disso, rapaz, para de fazer isso. E eu disse: para trás de mim, Satanás, isso é para mim pedra de tropeço. Imagina aí, alguém vem falar algo contra o meu chamado e você tem uma reação dessa. Já parou para pensar nisso? Um amigo, um irmão. Imagina aí, alguém vem falar alguma coisa contra o seu chamado e você tem uma... Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Qual era o chamado de Jesus? Se entregar no meio do seu lugar. Jesus veio para a terra para cumprir um propósito. Aí teve alguém de perto que se levantou dizendo: não faz isso, longe de ti fazer essa coisa. Jesus repreendeu na hora, dizendo: é o diabo que está por trás de você. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele era muito rígido com quem falava algo que tirasse ele daquilo que ele precisava fazer. Deixa eu dizer algo para você. Jesus era rígido com quem tirava ele da direção que ele precisava. Ele era áspero, ele era rígido. É por isso que quando ele vai lavar os pés, que Pedro diz assim: não, não lava não. Ele diz: quem não deixar eu lavar os pés não tem parte comigo no meu reino. E aí, vai ou não vai? Ele era muito rígido, irmãos. Quando Jesus foi lavar os pés: não lava não. Se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo no meu reino. Não, então me dá um banho, lava tudo, lava a cabeça, lava a corpo. Ele era rígido. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Pode acontecer o que for, pode dar o que der, pode vir o que vier, eu tenho uma direção, eu tenho um propósito. Irmãos, Deus ama a todos. Eu amo os crentes normais, eles são umas coisas lindas. São lindos eles, vão para o mesmo céu que eu. Eu amo os crentes normais, eles são maravilhosos. São. Não creem em nada. Imagina aí. Os crentes naturais, os seguidores, vão para o mesmo céu que a gente? Vão. Porque a salvação é pela graça. Muitos vão ser salvos como que pelo fogo. Os crentes normais vão para o mesmo céu que a gente. E qual a diferença? É que quando ele chegar lá no céu, meu irmão, chegar diante do fogo consumidor que é Jesus, Jesus vai olhar para ele e dizer assim: rapaz, eu conquistei uma vida tão extraordinária para tu viver. Eu te dei, eu coloquei tanta coisa na tua mão. Eu depositei, eu coloquei sobre você o meu espírito. Eu te dei habilidades, eu te dei dons, eu te dei ministérios. Eu te cobri com meu sangue, eu te ungi, eu te prosperei. Eu coloquei alegria nos teus lábios, eu coloquei um cântico na sua boca. Aí a gente vai ser salvo pela graça de Deus. Mas uma coisa, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Ir para o céu é uma coisa, agora trazer o céu para a terra